Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal do Modern Brasil. Na aula de hoje nós vamos aprender a atualizar os drives, né? Pessoal, a vida nunca foi fácil quando a gente fala de atualização de drive, né? Pode perguntar ao seu amigo aí que trabalha contigo. Se ele for das antigas, pergunte se ele atualizou drive na época que era o Windows 98, o Windows Millennium, o Windows Vista. Só que acabou, né? Com as últimas atualizações da Microsoft, no quesito de processo de atualização de drive, esse processo ele diminui muito os seus problemas, porque a Microsoft ela fez processo de subiu agora da minha cabeça, ela fez o processo de parceria, né, com essas empresas fabricantes, e com isso ela conseguiu melhorar o seu processo de atualização, onde ela consegue ter uma compatibilidade melhor com o sistema operacional e também com o dispositivo, ok? Então, antes de que ele possa causar algum problema no seu ambiente, a ferramenta consegue te mostrar, ela consegue te avisar antes. E aí, tá animado, né? Você que é das antigas aí, se você ainda não usou o Intune, você vai ver o quanto melhorou esse processo de atualização de drives no Microsoft Intune, certo? Então vamos lá para nossa aula? Valeu! Bom, conforme eu falei, pessoal, na introdução desse vídeo, né, o nosso processo de atualização de drive ela foi muito facilitado, certo? Então, nós vamos ver aqui como nós podemos criar esse processo dessa política e vamos também implementar a atualização de drives e entender como que ela funciona, tá bom? Então, nós vamos aqui em dispositivos, aqui dentro de Windows, depois nós vamos vir aqui no processo de Windows Update e aqui na parte superior nós vamos aqui no Drive Update. Na próxima aula nós vamos aprender sobre os Quality Update. Então nós vamos criar um perfil aqui, tá? De homologação, ok? Homologação Drive Update. E nós vamos ter duas opções, tá? Ele demora até 24 horas para ele poder fazer todo o processo de varredura na máquina e ter as informações dos drivers e com isso fazer informação baseada no processo de atualização, tá? Para esse processo aqui nosso de homologação específico, aqui nós vamos colocar para ele aprovar automaticamente. Então significa que quando sair um driver compatível com aquele dispositivo, automaticamente ele vai aprovar baseado nas recomendações. Significa que quando o drive estiver disponível ali, ele vai analisar a sua máquina e vai ter a recomendação. Baseado nessa recomendação, ele já vai aplicar a atualização do drive, tá bom? Lembrando que nós estamos no processo de homologação. Lá no final, na última parte dessa sequência de vídeos, nós vamos criar as políticas de produção para então vermos qual é a diferença entre o ambiente. Então, nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos definir aqui quantos dias a atualização ela vai ficar disponível. Eu vou botar um dia só, tá bom? Para que ele possa fazer o processo atualizar rápido e a gente vê o negócio acontecendo, ok? Então, nós vamos aqui no Next. Nós vamos fazer o processo aqui de atribuição. E nós vamos colocar o grupo aqui do Intune. Certo? A política, ela está aqui disponível, tá? Agora nós precisamos aguardar os dispositivos reportarem para a política, para então ela ter uma noção de quais dispositivos podem atualizar os drivers, tá bom? Então nós vamos parar o vídeo por aqui e na próxima vez que ele atualizar, nós vamos dar continuidade ao vídeo aqui, certo? Então já volto aqui. Então, pessoal, voltamos aqui agora para a gente finalizar nossa aula, depois de algumas horas. Nós já vimos aqui que existe alguns drives disponíveis para baixar. Como esse é um dispositivo aqui não muito novo, então a maioria dos drives dele já foi instalado com Windows, não tem mais versões novas do drive. Porém, quando nós vamos aqui em outros drivers, nós vamos ver outros tipos de drivers,
né, ou firmwares que podem ser instalados de acordo com a necessidade e também de acordo com a versão. Por exemplo, os drivers recomendados é porque o Windows, ao ser instalado, ele já instalou as últimas versões, então não tem um novo driver para esse dispositivo. Então nós vamos clicar aqui em outros drivers e nós vamos ver o que tem para oferecer, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, que existe diversos tipos de drive e também de firmware para esse dispositivo. Quando eu clico aqui para ele fazer a ordem pela data, nós vemos aqui que existe um driver recente desse mês de julho de 2025 disponível para fazer a instalação, tá? Eu falei driver, né? Mas na verdade é um firmware. Então nós temos um firmware novo agora de julho e nós temos alguns firmwares aqui para baixo, tá? Quando eu vou no dispositivo, por exemplo, eu usando esse aplicativo aqui, nós vamos ver que a BIOS desse dispositivo é de 2021, significa que ele não está atualizado desde 2021, a BIOS, né, o firmware do dispositivo. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver exatamente essa informação aqui, ó, 21.1.1, que é de 2021, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para aprovar, ok? Não a última versão, porque eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema, mas eu vou pedir para ele atualizar aqui para essa versão aqui, que é a 2.29, tá bom? Então eu vou clicar aqui e vou pedir para aprovar essa atualização. E eu vou pedir para ele colocar na data, tá? Do dia 29. Então, esse drive já está aprovado a partir da data do dia 29 de julho, certo? E aí, quando nós olhamos aqui, vemos que o deployment dela está disponível a partir da data do dia 29. Vamos fazer um sincronismo aqui. E agora é forçar o update no sistema operacional para que ele possa acontecer de uma forma mais rápida, ok? Então, novamente, eu vou parar esse vídeo aqui para que assim que chegar o drive no dispositivo, fazer o processo de instalação, certo? Então, voltando aqui, vou mostrar para vocês o processo que é para fazer a forçar, né, o processo de update, né? Lembrando, pessoal, que as máquinas, depois que entram no Intune, depois de um dia praticamente no Intune, as atualizações e as políticas elas são feitas o refresh, né? A cada até 8 horas. Leva até 8 horas. Então você pode forçar isso, indo lá no iniciar, configurações, acesso ao trabalho à escola e por aí vai. Lembrando que essa máquina aqui foi atualizada para o Windows 11, ela era um Windows 10, né? Pelo processo nosso. Mas na outra aula nós vamos ver como que foi feito isso, tá bom? Ok, contas, Windows Update, nada de contas, né? Nós vamos pedir aqui para atualizar. Mas antes de atualizar, vamos fazer ele receber a nova política, né? Do Intune sobre a mudança lá do Drive. Apesar que já está bem atualizado. Lembrando, pessoal, que todo o sistema, né, a parte de atualização, ele precisa de um tempo para poder reportar para um Intune, em torno aí de 24 horas, dele ligado, comunicando com o Intune, para que ele possa reportar então para o Intune a necessidade de um Windows Update. Então nós vamos pedir para instalar essa versão aqui, uma versão do sistema de segurança. Após isso, vou pedir para ele verificar se tem outros updates. Então, por aqui a gente vai forçar para que esse update chegue, né, nesse dispositivo. Aqui nós temos o histórico, que no dia 23 ele fez a instalação, certo? Ele fez então essa instalação, depois ele fez mais 3 atualizações no dia 28, dia 20. Então, no dia 23 ainda era 22H2. A atualização de drive, ele fez aqui ó, algumas atualizações, como eu falei para vocês, quando instalou o sistema operacional, ele já fez o processo de atualização. Ele também instalou algumas atualizações de definição, que é antivírus,
e outras atualizações aqui também na plataforma de anti-malware. Já apareceu aqui, olha só, tá? Então ele já, inclusive, já instalou o firmware. Agora eu vou fazer o processo de reiniciar, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu não vou conseguir mostrar porque esse aqui é uma máquina física, então eu vou perder o acesso remoto à máquina. Mas quando ela voltar, nós vamos abrir o aplicativo aqui novamente, né? O CPU-Z e vamos ver o processo de atualização finalizado, tá bom? Então eu vou parar esse vídeo aqui para conseguir fazer o processo ali de atualização. Voltamos aqui, pessoal. Ela está terminando de reiniciar. Então, ela finalizou o processo de atualização da BIOS. Vamos só confirmar aqui. Vamos aguardar aqui o CPU-Z abrir. Clicar aqui em placa-mãe. E está aqui, ó. 2.29, conforme nós tínhamos liberado lá no Microsoft Intune. Certo? Então, se você gostou dessa aula, se você tiver alguma dúvida, comente aqui, deixa seu comentário. E eu te peço que você me ajude a compartilhar esse canal, para que outras pessoas possam chegar até aqui e aprender de forma bem tranquila o Microsoft Intune, certo? Então, na próxima aula, nós vamos então continuar esse processo de atualização, certo? Muito obrigado, até mais, valeu!